Saudação, missionário, tudo bem? Que Deus possa te abençoar. Vamos conversar um pouco neste vídeo sobre o trabalho de missões. E hoje eu quero falar sobre a pregação do Evangelho no campo de missões transculturais. Nós vamos estar conversando um pouco sobre isso aqui, tá? Se você tem interesse, fica aí, já ajuda compartilhando esse vídeo, tá? Que é um vídeo bastante interessante. Esse aqui é meu café, tá? Tem hora que eu tô com tereré, quando esfria bastante eu já vou pro meu mate. Aí tem dia que eu acordo cedo, né? Tá? Eu faço um cafezinho aqui abençoado. Deixo aqui meu café aqui, eu vou tomando, a gente vai conversando aqui com vocês. Mas olha só, esse assunto, irmão, é um assunto bastante interessante, porque você tem que entender, deixa eu explicar aqui. Quando você está num ambiente, o ser humano é um ser social, e nesse ambiente social ele tem linguagens de comunicação, as formas de comunicação. Então, se nós vamos pregar o evangelho, e o missionário, ele é chamado de evangelista intercultural. Nós temos o evangelista, que é aquela pessoa que está dentro de um ambiente. Evangelista, quando eu falo de evangelista, eu não estou falando do evangelista ministerial, sabe? Tem muito ministério que separa o evangelista, né? Mais ou menos ali, não é um presbítero, não é pastor, mas é um evangelista, tá? Então encaixa ali em determinados cargos ali na igreja. Então nós temos esse cargo aí do evangelista, mas eu não estou falando do cargo do ministério evangelístico, eu estou falando do evangelista, aquele que evangeliza, tá? Aquela pessoa que vai para o hospital, aquela pessoa que vai para uma praça. O evangelista, quando eu me refiro a isso aqui. Então, quando você está dentro de um ambiente de cultural, você tem a sua linguagem de comunicação. Essa linguagem, ela é a primeira linguagem de um povo, é seu idioma, tá? Por exemplo, eu estou falando aqui e você está me entendendo, e você fala o português. Quem sabe alguém aqui, pode ser alguém da Bolívia, alguém do Paraguai, sei lá de qual, Peru, que possa estar me escutando aqui e fala espanhol, mas se você está aqui nesse vídeo é porque você é uma pessoa que compreende o português, porque não faz sentido o camarada falar turco e tá aqui me escutando, eu falando aqui não entendendo nada. Não sei se você coloca a legenda, né? A legenda, né, que tem a transição, a legenda de transição aí automática do YouTube, dá para você mais ou menos entender alguma coisa. Mas isso aqui é bem fácil de você compreender, né? Então eu comunico com você e você vai entender. Por quê? Porque você fala o português. E o português, existe comunidades em vários países no mundo, né? Povos aí, podemos falar assim, que falam português. Nós temos o Portugal, tá? Que é um português um pouco diferente do nosso aqui, do Brasil, mas é o português e a gente vai levando aí. Nós temos Moçambique, né? E tem os outros, acho que são em 7 países por aí que falam. Esses países eles falam o português. O Brasil fala português e assim por diante. Então, nesse ambiente de cultura, nós temos a comunicação através do idioma, tá? Então, para você levar o evangelho, para que o evangelista ele possa levar o evangelho àquelas pessoas, ele tem que comunicar através da sua primeira linguagem. Existe uma outra linguagem que o ambiente cultural, naquele ambiente cultural, as pessoas também elas se comunicam, tá? É chamada cosmovisão local. A cosmovisão é conhecida como a segunda linguagem de um povo. Então vai acontecer muito o seguinte: a pessoa ela pode falar até o português, mas se ela estiver dentro desse ambiente cultural que fala o português, mas se ela estiver inserida dentro de um determinado povo que tem uma cosmovisão diferente da minha, ou seja, uma forma de enxergar o mundo diferente da minha, muitas vezes as coisas que eu vou falar, a forma que eu vou falar, os exemplos que eu vou falar e os valores que eu tenho, muitas vezes não vai bater muito com os valores daquela pessoa. Então você tem que ter bastante cuidado e compreender a cosmovisão daquele povo, como é que aquela pessoa ela tá vendo o mundo, como é que ela enxerga o mundo, e muitas vezes é bem diferente de você, tá? Então, amados, quando
Jesus, ele diz o seguinte, Jesus, olha só, a primeira ordem do Senhor Jesus é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, tá? E aí ele diz, isso lá em Atos, né? Fala sobre Jerusalém, Judéia, tá? Ou seja, Jerusalém é o lugar mais local seu, onde você está trabalhando. Judéia, você expande um pouco mais, seria como se fosse o estado, né? Onde você está, você vai expandindo, né? E aí Samaria já é um povo que já está dentro de um outro ambiente cultural, já bem diferente do seu. Talvez fale o mesmo idioma, etc. Tá? Samaria falava ali, mas eles já tinham, com o passar do tempo, já estavam num outro ambiente cultural. Então a igreja ela tinha essa obrigação de ir para Samaria. E aí fala até os confins da terra. Os confins da terra envolve você sair do seu ambiente de cultura e você alcançar pessoas que estão no outro ambiente cultural. Nesse aspecto, você vai entender uma coisa. Jesus também vai dizer, lá em Mateus capítulo 28, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulos a todas as etnias. Né? Talvez a tua Bíblia diz aí, ide e fazei discípulo a todos os povos, ou talvez pode dizer, ide e fazei discípulo a todas as nações. Eu acho complicado a gente usar esse termo nação, porque as pessoas vão confundir hoje, na nossa mentalidade, né, na nossa forma de compreender essa palavra nação, a gente vai entender nação como se fosse o Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, e não é isso aí. As nações, a palavra nação, utilizada em Mateus 28, ela relaciona a povos, a etnias. E aí, para que você possa poder entender aqui a coisa, dentro da Bolívia são mais de 30 etnias dentro da Bolívia. Então, assim, quem conhece um pouco a Bolívia vai entender que o missionário um pouquinho mais experiente, ele não vai para a Bolívia, ele não vai para o país Bolívia. Ele tem que focalizar um povo local. Quando alguém fala assim, pastor, eu quero fazer missões na Bolívia. E aí eu começo a puxar a língua dessa pessoa, e ela tá, Bolívia, eu não sei se eu vou por Oruro, eu não sei se eu trabalho no norte da Bolívia, eu não sei se eu trabalho em Santa Cruz. Então dá pra ver que a pessoa tá crua de tudo da Bolívia, porque ela não tem entendimento nenhum do que ela vai esperar dela. Ela vai levar um choque tremendo na Bolívia. Porque você chega em Santa Cruz, é uma coisa. Você chega em Cochabamba é outra coisa, você chega em La Paz é outra coisa, tá? Então, dependendo, você vai por lá da Tictania, vai ser outra coisa. São 30 e tantos povos dentro da Bolívia. Ah, eu vou trabalhar lá num lugar, lá numa cidade lá onde você tem a maioria de Oreu. Pronto, já não tem nada a ver com os quechua de Cochabamba. Aí você vai lá para um povoado lá da Tictania, onde tem os guarádios. Você cai ali naquele lugar e vai trabalhar ali, irmão, não tem nada a ver com os Aimara de La Paz. Sabe? São nações, é como a palavra fala, nações dentro de um país. São vários povos diferentes, com linguagem diferente, com idioma diferente, com cosmovisão diferente. E essas pessoas, elas estão inseridas dentro de uma mesma nação. Então, eu estou falando tudo isso aqui para que você possa entender o que é cosmovisão e a comunicação da linguagem. Você vai pregar o evangelho? Como é que você vai comunicar o evangelho se você acha que só através do idioma as coisas vão funcionar? Não funciona assim. E aí é por isso que o missionário é aquele camarada aquela pessoa que ela decide, é o evangelista, é chamado evangelista intercultural. Por quê? Porque ele sai do seu ambiente de cultura e ele vai para um outro ambiente cultural, isso é o missionário. Então, quando ele vai para esse outro ambiente, ele vai ter que romper a barreira cultural de forma geral. Isso fala de roupa, isso fala de valores sociais, né, do que as pessoas estão valorizando, a forma cultural de forma geral, alimentação, relacionamento, valores familiares, como é que as pessoas estão vendo a família, a estrutura familiar, né, como é que é o relacionamento comercial. E por mais que o mundo hoje está globalizado e a gente vai meio que misturando as culturas, né, as coisas
no Brasil vai recebendo muita coisa que é do Paraguai, Paraguai recebe da Bolívia, Bolívia recebe do Peru, e vai tendo aquela mistureba toda, mas querendo ou não, dentro daquele ambiente cultural, eles têm a sua própria característica, e você que chega de fora, você tem que saber se relacionar para gerar conexão, porque o evangelho não é só a pregação em si, mas o evangelho é a conexão para gerar discipulado. Como é que eu vou discipular uma pessoa se eu não tenho conexão com essa pessoa, né? Então, mesmo que nós temos evangelistas que pregam o evangelho, e as pessoas elas são impactadas, amém? E eu sei que tem evangelista que ele prega o evangelho, pessoas são impactadas e ela tem que direcionar um pastor, mas esse pastor, ele já vai fazer muitas vezes um trabalho que aquele evangelista ele não faz, que é o trabalho de conexão. Para que haja o trabalho de conexão, ele tem que falar o idioma daquela pessoa, tá? Porque a pessoa tem que falar o idioma e compreender. E aí ele também, o pastor, né, o evangelista, o evangelista intercultural, o missionário local, ele também tem que falar a linguagem da cosmovisão daquela pessoa. Ele tem que saber falar com aquela pessoa. Senão ele vai trazer muitos dos valores culturais da sua própria cultura e ele vai jogar para cima daquela pessoa e vai ter um choque de cultura, né? A pessoa não vai receber o que o missionário está passando, pegando, né? E esse ponto aqui de choque de cultura, irmão, é o que gera muito na pregação do evangelho. Essa falta do cuidado é o que gera muito, sim, você sabia disso? Gera muito o sincretismo, né? O famoso sincretismo religioso. Quer dizer, a pessoa ela não tem a compreensão verdadeira do evangelho, mas ela acaba querendo aceitar superficialmente aquilo que o missionário está trazendo, porque ela tem um objetivo secundário. Não é a pregação em si, não é a transformação mediante o evangelho, mas ela está procurando um objetivo secundário naquilo que o missionário está trazendo. Então pode ser favores, tá? Pode ser inserido no ambiente cultural que o missionário tem no campo de missões. Então acontece bastante isso com os brasileiros. Vou citar de novo aqui brasileiros que estão trabalhando aqui em alguns lugares da América do Sul. Então normalmente, vou citar um brasileiro que está lá no Peru. Então esse brasileiro, ele está no Peru, ele começa a ter contatos com outros brasileiros e tem acesso a uma comunidade brasileira. Então ele está pregando o evangelho. Só que ele não consegue realmente trazer uma mensagem contextualizada no campo de missões. O que vai acontecer com esse brasileiro? Ele prega o evangelho, não há uma conexão com o nativo, mas o nativo ele vem, se aproxima e ele começa a cristianizar, ser cristianizado. Mas qual que é o foco desse nativo? Muitas vezes ter uma aproximação e ser aceito pela comunidade que o próprio missionário tem. Então ele vai vivendo aquele cristianismo superficial, muitas vezes trazendo as próprias crenças dele, do ambiente que realmente está enraizado no coração dele, para dentro do cristianismo que o brasileiro está trazendo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então nunca vai deixar muita coisa. Às vezes são comunidades dadas a muita feitiçaria, né? Então ele traz aquela visão de feitiçaria para o ambiente evangélico, né? E assim vai por diante. Não há uma transformação verdadeira. Então, isso aqui é uma coisa bastante séria. E moral da história, resumindo aqui a nossa conversa aqui, eu vou tomando meu café. Resumindo aqui a nossa conversa, o missionário ele tem que trazer uma linguagem, falar na linguagem que o povo possa compreender, e ele também tem que usar a linguagem da cosmovisão, compreender a visão que as pessoas têm para que haja uma comunicação verdadeira. Ele compreender a mente, a mentalidade das pessoas, como é que essas pessoas estão enxergando o mundo, para que haja uma comunicação verdadeira ali com o pessoal local. Bom, citei Mateus, tá bom o café, tá bom? Citei Marcos capítulo 16, eu citei Mateus capítulo 28, né? Todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide fazer discípulo. E agora eu quero ler um outro versículo, falando aqui desse assunto, que está em Mateus capítulo 24. Se você quiser anotar aí, vai anotando aí, tá? Mateus capítulo 24, versículo 14, diz assim: E este
evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Deixa eu tossir, eu tossi aqui. Aqui tá uma mudança de clima, tem dia que tá frio, tem dia que tá quente, aí a garganta, meu irmão, vai lá né? Então aqui, olha, irmãos, eu quero tirar desse texto aqui, Mateus 24:14, que isso aqui, esse texto aqui, ele tá numa mesma linha da questão da grande comissão. Se nós temos dessa grande comissão, nós citamos Mateus capítulo 16, Marcos 16, e nós citamos também Marcos 16 de ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Se nós citamos também Mateus 28, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto ide e fazei discípulo a todas as nações, a todas as etnias. Nós temos que entender que esse versículo aqui, esse texto aqui, ele também está nessa mesma linha de ordem. Ele diz, e este evangelho o quê? O evangelho que o próprio Jesus está trazendo, um evangelho de transformação, um evangelho de perdão, as boas novas, né? Não é um evangelho distorcido pela teologia da prosperidade, não é um evangelho americanizado, não é um evangelho dos brasileiros, não é um evangelho de uma nação específica, não, é o evangelho que Cristo trouxe. E aí entra o ponto de ser muito importante do missionário, ele ter a compreensão e o conhecimento profundo do que é o evangelho. E aí eu deixo aqui, o que vai transformar as pessoas não é o trabalho social que o missionário faz, não é aquele ambiente de evangelismo, do evangelho brasileiro, com a música brasileira, com a igreja brasileira, com o estilo brasileiro, tá? Não é isso que vai levar a transformação às pessoas, mas é a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho, ela é única a nível mundial, mesmo que ela pode ser contextualizada na realidade das pessoas locais. Não modificando a mensagem do evangelho, tá? Mas contextualizando para uma melhor compreensão. Isso aqui a gente tem que entender. E ele diz, e este evangelho será pregado. E é interessante aqui a palavra pregado, eu estava até dando uma estudada nessa palavra, ela fala de você comunicar com entendimento. Olha só que interessante, né? Essa palavra aqui, pregar, não é apenas o anunciar, como existe em outros lugares, né? A pregação é uma fixação de uma mensagem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vocês têm que fixar essa mensagem, né? Fazer discípulo, então você vai juntando aqui, pregar o evangelho, você fixa. Para você fixar essa mensagem no coração das pessoas, você usa várias formas, vários meios de forma de anunciar o evangelho, mas aqui de uma forma específica, o Senhor ele está dizendo que o evangelho ele será do reino, né? E este evangelho do reino, ele será anunciado de forma que as pessoas venham compreender. Então, nesse aspecto, irmão, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês tem que ter, o missionário, ele tem que ter bastante cuidado na compreensão da cultura local e da cosmovisão local. Ele tem que ter muito cuidado. Não é somente o cuidado da língua em si, mas é o cuidado de como as pessoas estão enxergando aquele evangelho. Porque vai ter um outro aspecto aqui que eu vou explicar para você. Olha só. E este evangelho será pregado em todo o mundo como testemunho. Então, a pregação no meio das pessoas, ela vai ser como testemunho. Isso mostra uma vivência da parte do missionário, a vivência do próprio evangelho em si, naquele outro ambiente cultural, ao ponto que as pessoas elas possam olhar para a vida do missionário e elas possam enxergar o evangelho na vida daquele missionário. Irmão, isso é maravilhoso. É a comunicação, a pregação do evangelho mediante o próprio testemunho que o missionário ele está dando. E aí entra os trabalhos, né, que os missionários fazem, a própria vida em si do missionário,
como é que o missionário trabalha com dinheiro, como é que o missionário valoriza o dinheiro, como é que ele está vendo a questão do dinheiro, porque o dinheiro é um problema no mundo inteiro, tá? Isso aqui é um problema, tá ligado ao ser humano, a questão do desejo, a questão da ambição, e isso aqui é para todo mundo, tá? Desde o indígena lá do meio do mato, ao camarada que mora lá em Nova York, é problema do mundo inteiro. Então, o missionário, como é que o missionário ele vai se portar diante do recurso financeiro e como é que ele vai, né? A falta do testemunho do missionário vai levar ao bloqueio na transmissão do evangelho. O evangelho que tem que ser o evangelho do reino, que tem que ser anunciado de forma que possa se compreender, isso é o que o texto está dizendo, o evangelho é anunciado que possa compreender. Para que haja uma compreensão, você tem que falar não só o idioma, mas você tem que comunicar também na cosmovisão, e aí ele diz, pregado em todo mundo como testemunho. Então, ou seja, as pessoas elas vão ver a vivência desse evangelho. Esse texto aqui, ele muitas vezes ele é usado apenas como os atos de poder como testemunho, né? Seja de cura, seja de operação de milagres, seja a manifestação dos dons espirituais. Mas, amado, eu não vejo dessa forma isso aqui, tá? Amém por isso. E o grande problema nesse tipo de pensamento, que a igreja já teve esse tipo de pensamento, o grande problema é o seguinte, é você chegar num outro ambiente cultural, você começa a pregar o evangelho e você começa a se mover no poder de Deus, nos poderes dos dons espirituais, etc. E aí pessoas são curadas, não sei o quê, mas muitas vezes, e isso acontece até dentro do Brasil também, pessoas que estão no mover sobrenatural, mas muitas vezes essas pessoas elas não dão bons testemunhos em relação à vida diária como cristã. Tá? Bom, sou filho de pastor, já recebi tanta gente que desce fogo do céu, opera milagre, tanta coisa, daqui a pouco o camarada tá dando mau testemunho, tá? Então isso aqui é horrível para nós, dentro do nosso ambiente cultural. Imagina para o nativo recebendo o missionário, que o nativo deposita no missionário um nível muito alto de expectativa de uma vida transformada. Ele está olhando, os olhos estão desse tamanho em cima do missionário. Qualquer coisa que o missionário vai fazer, olha, trazendo aqui para vocês, um dos grandes problemas que nós sofremos na Bolívia, comento isso aqui, não era nem tanto a barreira de se pregar o evangelho, mas era a gente mostrar a diferença da nossa vida mediante o mau testemunho que muitos outros missionários eles deram. Eu chegava num lugar, as pessoas falavam, você que é um missionário brasileiro? Você acha que o pessoal estava batendo palma e colocando tapete vermelho para mim, soltando fogos? Não. As pessoas estavam com o rosto fechado, todo mundo me olhando assim meio de lado. E por quê? Aí eu já sabia, mas eu ficava quieto, já sabia como é que era o processo. O grande problema era que outros missionários já tinham passado ali, tinham dado mau testemunho. Pregaram o evangelho, construíram igrejas, fizeram um monte de coisa e deixaram um rastro de mau testemunho desse tamanho. E aí vão embora. E sabe o que essas pessoas fazem? Elas fecham a porta, tranca com chave e joga a chave fora. Então, assim, quando eu vou, como missionário, chegar naquele lugar, eu vou encontrar uma barreira, eu vou encontrar barreira cultural, eu vou encontrar uma série de barreiras e ainda vou ter a barreira de tentar mostrar a diferença. E isso, irmão, você sabe que ninguém tem estrela na testa e não adianta eu dizer para as pessoas, confia em mim que eu vou ser diferente deles, tá? O fato de você ser brasileiro, ser missionário, você já está com carimbo batido na tua testa, assim, as pessoas tá lá, não confiam em você. Essa é a realidade. E aí você vai ter que adquirir, porque a confiança ela é adquirida. Você vai ter que adquirir a confiança mediante o tempo passado, mostrando confiança através do seu próprio testemunho. E aqui entra, é o que o Senhor fala, né? Que o evangelho ele é pregado de forma que as pessoas possam compreender em todo mundo como testemunho, ou seja, a vivência, as pessoas vão ver aquilo ali, né, o cristianismo sendo expressado a todas as nações.
E aí, volta a dizer, quando a palavra aqui está usando nações, não está falando de países, tá? França, Estados Unidos, Brasil. Nações falam de comunidades, de povos, de etnias. E é um pouco complicado aqui, porque eu me direciono para um público que é um público bem mais, como que a gente pode falar, brasileiro. E o Brasil, como ele é muito grande, existe uma dificuldade muito grande de você compreender essa realidade do convívio de povos diferentes. Isso você pode, por exemplo, você pode compreender isso quando você mora na região amazônica, lá pro lado do Amapá, lá pro lado entendeu? De Manaus, né? Onde você está aqui na cidade e etc. E você sabe que ali tem um povoado ali que é da tribo, não sei das quantas lá. E dá o nome da tribo lá. Aí quando você chega lá, eles estão falando um idioma diferente. E aí eles têm uns costumes, aquela tribo tem uns costumes diferentes, né? E o pessoal fala assim com arregalado os olhos, assim, eles, sabe? Sabe aquele negócio de, olha, nós somos assim, mas aquele povo, eles são assim. Sabe esse negócio de nós e eles? Isso aqui é barreira cultural, sabe? Nós e eles. Nós aqui e eles são assim, barreira cultural. É por isso que o missionário, ele tem que romper essa barreira cultural, inserir naquele povo, conseguir contextualizar sua própria vida, a mensagem que está trazendo, para que possa transmitir a mensagem na língua que eles possam compreender e segundo a própria cosmovisão daquele povo local. Então, assim, mas é muito diferente, é muito difícil para o brasileiro compreender isso aqui, tá? Isso é muito bom quando o brasileiro, quem já tem uma prática, uma vivência nesse ambiente aqui, tá? Uma das coisas que eu vejo, a dificuldade do brasileiro compreender isso aqui também, é quando eu vou, por exemplo, a São Paulo, e como é que os irmãos de São Paulo me falam dos nigerianos, dos haitianos, fala assim dos nigerianos, dos haitianos, e até mesmo das comunidades latinas que estão ali, seja boliviano, peruano, etc., equatoriano, que estão trabalhando ali em São Paulo, fala assim como, sabe, uma distância de cultura tremenda. Olha, eles, esse povo, ó, nós aqui somos esse povo. E engraçado que essas pessoas que vêm falar assim comigo são justamente pessoas que supostamente são pessoas que amam missões e estão envolvidas em missões. Eu falei, meu Deus, nós estamos tão longe de missões. tão longe de missões. Ou seja, o campo missionário está ali, ó, diante deles, diante do nariz deles, e eles estão patrolando tudo e errando tudo. Então, nações, irmãos, está falando dessa diferença de povos, tá? Isso é muito forte nesses ambientes. Rio de Janeiro, nós temos isso. Aqui em Foz do Iguaçu, né, na região sul do Brasil. São Paulo tem demais, na capital, né? E em vários lugares do Brasil você vai encontrar, e hoje nós temos bastante os venezuelanos entrando ali. Você vê que, presta atenção, você que tá aí, presta atenção quando os próprios irmãos, quando eles encontram um grupo de Venezuela, como é que é o tratamento de linguagem? Eles falam, eles ali. Porque esse povo, esses são os termos utilizados, porque aquela gente, aquele povo, é sempre nós aqui e aquele povo, nós aqui e aquela gente, nós e eles. Se nós e eles, isso aqui, de forma imaginária, é a barreira cultural. É o momento que você viu aquela barreira. E aí, o missionário, para poder cumprir o texto de Mateus 24:14, ele tem que vencer essa barreira de cultura, ele tem que adentrar no ambiente cultural, falar o idioma, comunicar no mesmo ambiente, no mesmo mensagem da cosmovisão deles, do como é que eles estão. Você tem que ter esse ambiente de cosmovisão, você tem que romper essa barreira do nós e eles, tá? Porque senão não gera conexão, essa barreira do nós e eles. Ou seja, se identificar com eles, se identificar com as dores deles, se identificar com as vestimentas, com a cultura, com aquilo que eles valorizam e etc. E aí você vai ser uma testemunha, né, no meio daquele determinado povo ali, tá? Deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, deixa eu deixar meu celular aqui, e aí a gente vou já terminar aqui o nosso vídeo aqui. Então, queridos, vamos lá para nossa finalização do vídeo. Esse vídeo aqui,
Esses vídeos que eu tô fazendo aqui já são vídeos não tão curtos, né? É para quem realmente quer pegar um pouco aí do que... pegar um pouco do tutano mesmo, da visão de missões, né? Uma coisa que nós vamos aprendendo na mensagem do próprio Cristo é o seguinte. Uma coisa que a gente vai aprendendo. Isso eu comunico para você. Jesus deixa bem claro que a expansão do evangelho não vai ser dada apenas por uma pessoa externa da cultura que vem e faz uma comunicação do evangelho e sai. Mas a expansão do evangelho, vamos citar aqui, é como se fosse uma semente, vamos imaginar uma semente. Ela vem da parte externa, ela entra naquela cultura e ela cria raiz naquele ambiente cultural. Então há uma conexão, há uma contextualização do evangelho. E volto a dizer, quando a gente fala de contextualização, não é a mudança do evangelho em relação à própria cultura local, mas é realmente a transmissão da mensagem genuína conforme dentro da realidade do povo local. Isso aqui que é o importante. E aí você vai ter o evangelho, ele é pregado ali, e ali daquele momento, pessoas elas começam a se converter, uma pessoa se converte, outra pessoa se converte, outras pessoas... E aí vai tendo uma formação da igreja local. Formação da igreja local. E na formação da igreja local dentro do ambiente cultural. Não é uma igreja brasileira, não é a igreja americana, não é a igreja não sei o quê. E estou falando de igreja local. E aí quando há essa formação da igreja local, essa igreja ela começa a crescer, começa a gerar obreiros, né? Você começa a ter os ministérios, os dons de serviço no ambiente da igreja, e a igreja começa a crescer, onde aquelas pessoas locais, dentro daquele ambiente cultural, elas começam a se servir a própria igreja, e também servir para um crescimento. Vai chegar um momento que essa igreja ela cresce num determinado ponto, que ela vai começar a ter capacidade de gerar fruto para lançar essa semente em outro lugar. Isso aqui é o processo de crescimento e expansão da igreja no ambiente transcultural. Ou seja, a igreja está tão forte e ela compreende a necessidade, que ela não é centrada nela, mas ela começa a olhar para um outro ambiente de cultura que necessita do avanço do evangelho. Isso aqui é o serviço de missões em progressão. Tá? E o que Jesus deixa bem claro é que o crescimento da igreja ela se dá dentro de um ambiente cultural. Tá? Então, para isso, deve-se haver, o missionário ele deve chegar não trazendo a sua cultura e não trazendo o evangelho brasileiro para dentro dali, mas ele deve aculturar-se, quer dizer, criar uma conexão e realmente um relacionamento com a cultura local. Ele deve contextualizar o evangelho naquele ambiente ali, ao ponto que as pessoas possam compreender a mensagem do evangelho para o seu dia a dia, para as suas necessidades, e que o ambiente cultural receba transformação mediante o operar do evangelho. E aí deve-se haver um crescimento da igreja local. Olha só, eu posso contar aqui um caso que aconteceu com a gente, eu já vou terminar aqui o nosso vídeo, que aconteceu com a gente aqui no Paraguai. Nós começamos a querer alcançar as aldeias indígenas, meu irmão, a diferença da cultura paraguaia, vou falar do Paraguai, a gente aqui como brasileiro trabalhando no Paraguai, para as comunidades indígenas guaranis era brutal, tá? Você tá aqui no meio do povo paraguaio é uma coisa, e você vai lá na comunidade guarani é outra, né? No entanto, o próprio povo paraguai fala, esse povo, esse povo, os indígenas, bababá. Então você vê logo aqui essa barreira cultural, mesmo sendo paraguaios, mesmo sendo indígenas guaranis do Paraguai, mas a diferença é brutal. Então, a gente não tinha conhecimento disso tudo que eu estou falando para você, não tinha. A gente fez assim, realmente foi no mover de Deus. Surgiu um obreiro local, dentro da comunidade, um indígena. Nós começamos a apoiar esse indígena começou a dar o crescimento da própria igreja, tá? E aí a igreja local houve um crescimento, houve uma expansão, cresceu a igreja, cresceu obreiros, ele começou a mandar obreiros para outras comunidades indígenas e começaram a abrir outras igrejas. Irmão, hoje pipocou a igreja para todo lado aí.
fomos nós que fizemos? Não. O que nós fizemos? Simplesmente nós entramos ali e apoiamos um obreiro local dentro da cultura deles e eles mesmos fizeram o trabalho por eles. Esse é o processo bíblico de crescimento transcultural, tá bom? Então, amados, é isso aqui que eu queria deixar para vocês. Você ter a compreensão da pregação do evangelho no ambiente transcultural não é fácil, tem que ter muita abnegação, tem que ter muita compreensão disso aqui, dessas diferenças. Eu sei que é um pouco difícil para o pessoal do Brasil, né, que vive muito tempo dentro de um ambiente, pregando o evangelho apenas dentro do ambiente cultural, mas a gente tem que estar aqui, né, passando aquilo que a gente já tem aprendido dentro da nossa vivência, aquilo que a gente já tem estudado, né, e vivido no campo de missões, a gente passa para você, para que você possa crescer também aí no ambiente de cultura, amém? Bom, vou deixar até o nosso próximo vídeo. Vamos continuar amando o trabalho de missões e com certeza o Senhor vai nos abençoando, e a minha oração é que Deus possa levantar muito mais missionários ao serviço de missões, amém? Forte abraço, que Deus abençoe, até mais.